Olá a todos, vamos apresentar agora a nossa terceira unidade do curso técnico em administração, modalidade à distância. Inicialmente vamos falar de produto interno bruto e inflação, certo? Todos vocês, todo mundo ouve falar todo dia no PIB, que é o produto interno bruto, e também na inflação. São temas bastante atuais que todos nós ouvimos falar constantemente. O produto interno bruto sempre é uma preocupação de toda a sociedade, de todos os governos. Sempre está na pauta política e econômica de qualquer governo, assim como também a inflação, certo? Bom, e o que é o produto interno bruto? O que é o PIB? Ou seja, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos e representados por seus respectivos valores monetários, ou seja, valores expressos em uma determinada moeda, em uma determinada região, durante um determinado período de tempo. Ou seja, é tudo aquilo que o país vai produzir em termos de bens e serviços finais em um determinado período de tempo. Essas empresas podem ser tanto empresas nacionais como empresas estrangeiras, contanto que estejam produzindo dentro do território nacional, dentro do país. Tudo que for produzido em termos de bens e serviços em um determinado período de tempo, geralmente um ano, vai ser considerado, vai entrar para a conta do produto interno bruto. Bom, dentro desse contexto temos outro elemento chamado inflação. O que é a inflação? Todos vocês já ouviram falar na inflação, é o aumento contínuo e generalizado dos preços, certo? Então sempre estamos nos deparando com esse dilema, com esse problema da inflação. E a preocupação de qualquer governo, a preocupação de qualquer política é sempre manter uma política de controle inflacionário. Bom, a inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços. Temos outros conceitos também, como por exemplo a desinflação, que é a volta à estabilidade dos preços. Ou seja, assim como tem o aumento dos preços, tem também a volta à estabilidade. Essa volta à estabilidade é o que nós chamamos de desinflação. E temos também a deflação, que é o contrário da inflação. É a queda, né? A queda dos preços, a queda repentina dos preços. É o que aconteceu, por exemplo, em 1930 nos Estados Unidos, durante a grande crise econômica. E temos também o contrário da deflação, que é a reflação, ou seja, a volta à normalidade dos preços após a recessão. Os principais indicadores da inflação é o IPC, que é o índice de preço ao consumidor, e temos também o IPA, que é o índice de preço por atacado. Esses são os dois principais indicadores através dos quais podemos medir a inflação, o nível de inflação. Bom, mercado financeiro. Qual é a função do mercado financeiro nesse contexto? O mercado financeiro é formado por instituições que têm por finalidade direcionar o dinheiro poupado por pessoas e outras instituições para o financiamento de empresas e negócios que gerem riqueza para países e suas populações. Ou seja, vai intermediar os poupadores de dinheiro e os investidores, ou seja, é justamente o intermediário entre quem poupa e entre quem quer investir. Quais são os tipos de usuários do mercado financeiro? Temos as distribuidoras de valores, elas oferecem investimentos aos investidores, títulos e ações de empresas, facilitando o acesso de tomadores aos donos do dinheiro. Temos também os fundos de pensão e seguradoras, né? Ou seja, esse mercado é responsável por captar aqueles recursos, aquele dinheiro daquelas pessoas que querem poupar pensando no seu futuro, pensando na sua aposentadoria. Durante esse período, essas empresas vão investir esses recursos poupados e quando chegar no momento certo, eles vão devolver esses recursos aos seus respectivos donos. Temos os bancos múltiplos também, contempla as funções de banco comercial, de investimento e de crédito.
bem como outras funções específicas de instituições do mercado financeiro. Temos também as instituições do mercado financeiro. Que instituições são essas? Temos os bancos comerciais e temos os bancos mútuos. Os bancos comerciais são instituições que aceitam tanto depósitos da economia de seus clientes, como também saques ou retiradas na forma de empréstimos. Então, são responsáveis por administrar tanto as relações financeiras das pessoas, da população, como também responsável por conceder empréstimos. Temos também os fundos mútuos, que são instituições que reúnem as economias de pessoas e instituições e disponibiliza para órgãos do governo e do setor privado para financiar atividades economicamente viáveis e rentáveis. Então, estão mais voltadas para a questão do empréstimo. O empréstimo é um volume maior. E temos também os ativos do mercado financeiro. Que ativos são esses? Quais são esses ativos? Temos as ações de empresas, certo? Que são títulos que garantem aos seus donos a participação como proprietário das empresas que as emitem. Então, o cidadão ele vai comprar uma parcela, vai adquirir uma parcela dessa ação e dessa forma ele passa também a ser proprietário, mesmo que um pequeno percentual daquela empresa. É uma forma das empresas se capitalizarem, certo? Para poder realizar os seus investimentos. Essas ações elas são classificadas como ordinárias e como ações preferenciais. As ações ordinárias, né, propiciam aos seus proprietários o retorno do investimento através do pagamento de dividendos ou dos lucros, além da elevação do preço da ação em determinado período. Então, quando o indivíduo adquire uma ação dessa de uma empresa, ele vai receber os dividendos dessa ação, bem como também dos lucros, além do preço pago por aquela ação, quando chegar o momento dele repassar, dele vender aquele título. E existem também as ações preferenciais, que propiciam aos seus proprietários o retorno do investimento através do pagamento de dividendos periódicos fixos, certo? Que devem ser pagos aos seus proprietários antes do pagamento a ser efetuado aos proprietários das ações ordinárias. Ou seja, ele possui as mesmas características das ações ordinárias, no entanto, os dividendos pagos aos acionistas são fixos. E esses dividendos, eles são pagos de forma prioritária em relação aos dividendos pagos nas ações ordinárias. Então, em primeiro lugar, vem o pagamento dos dividendos das ações preferenciais e só depois é que são pagos os dividendos das ações ordinárias. Títulos da dívida, títulos de dívidas, né? São ativos do mercado financeiro emitidos pelas empresas e pelos governos. Então, tanto as empresas privadas como também os governos podem emitir títulos, né, de dívida com o objetivo de captar recursos para investimentos. Esses títulos podem ser classificados como títulos do Tesouro. Nesse caso, quando a gente identifica que esses títulos são emitidos pelo governo, nós classificamos ele como títulos do Tesouro. E quando esses títulos são emitidos por empresas privadas, esses títulos são chamados de títulos corporativos. E temos também as notas promissórias, que são títulos de dívida emitidos por empresas e que têm vencimento no curto prazo, geralmente períodos inferiores a 1 ano. E são utilizados como alternativa de captação de dinheiro para financiar suas atividades, ao invés de captação de empréstimos bancários, né? Então, é uma forma, uma alternativa de captar recursos, inclui um período de curtíssimo prazo, geralmente de 1 ano, e são emitidos pelas empresas. Bom, o que são bolsas de valores? Todos nós já ouvimos falar em bolsas de valores, né? É um tema também bem atual, é um tema bem presente na nossa realidade, né? São os espaços onde os negociadores de ações e empresas de capital aberto, certo? Através do encontro de 2 tipos de usuários do mercado financeiro, os poupadores e os tomadores. Ou seja, é aquele lugar onde os poupadores e os tomadores de empréstimos vão se encontrar para realizar as negociações de ações. Em geral, essas bolsas de valores não são empresas, né?
são sociedades civis de utilidade pública e sem fins lucrativos, montadas e administradas por empresas corretoras que a compõem. Por exemplo, temos a Bolsa de Valores de São Paulo, certo? A Bovespa, que hoje é chamada de BM-IF Bovespa. Ou seja, em 2008 foi feita uma junção, uma união entre a Bolsa de Mercadorias e Futuros, né, que é a BM-IF, com a Bolsa de Valores de São Paulo, formando assim a chamada BM-IF Bovespa, que é um exemplo de Bolsa de Valores. Bom, o Sistema Financeiro Nacional. O que é o Sistema Financeiro Nacional? Qual é a função do Sistema Financeiro Nacional? É um órgão formador da estratégia econômica do país. Ela tem a função de controlar todas as instituições que estão ligadas às atividades econômicas dentro do país. Temos as autoridades monetárias, certo? Quais são as principais autoridades monetárias que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional? Temos o Conselho Monetário Nacional, que é um órgão normativo que não possui funções executivas. É responsável pelas fixações de diretrizes da política monetária, creditícia e cambial. Ou seja, suas funções são apenas normativas. Por exemplo, quais são essas funções? Autorizar a emissão de papel moeda é uma missão privativa do Conselho Monetário Nacional. Disciplinar o crédito e suas formas operacionais, estabelecer limite para operações bancárias e regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização das instituições financeiras. Essas são as funções as principais funções do Conselho Monetário Nacional, um órgão normativo, uma instituição normativa. Temos o Banco Central do Brasil, que é o conhecido Bacen, ou BC. Ele é considerado o banco dos bancos, né? Já o Banco Central é um órgão normativo e regulador do mercado financeiro nacional. Quais são as suas principais funções? Emitir papel moeda e metálica com autorização do Conselho Monetário Nacional, executar serviços de meio circulante, receber o recolhimento compulsório e realizar operações de redesconto. Essas são as principais funções do Banco Central. E quais são as autoridades de apoio? Temos o Conselho de Valores Mobiliários, né, a CVM, o Banco do Brasil, temos o Banco Nacional de Desenvolvimento e a Caixa Econômica Federal. Essas são as 3 autoridades de apoio do Sistema Financeiro Nacional. Bom, temos também nesse contexto outras instituições importantes. As instituições de crédito de curto prazo, as instituições de médio e longo prazo, instituições de crédito para financiamentos de bens e consumo duráveis, a sociedade de crédito, financiamentos, investimentos, sistema financeiro de habitação, dentre outros. Bom, o que é a política fiscal? Dentro desse contexto do Sistema Financeiro Nacional, temos também outra política, né, referente à teoria macroeconômica, que é a política fiscal. É uma política muito importante para o gerenciamento dos recursos públicos, tanto com relação à captação de recursos, como também em relação à aplicação desses recursos. Ou seja, trata do comportamento das receitas e despesas do setor público, bem como sua administração. Essa política ela pode ser aplicada tanto com objetivo contracionista, como também com objetivo expansionista. Então, em relação à economia como um todo, ao comportamento da economia de forma macroeconômica, temos um comportamento contracionista e um comportamento expansionista. Então, se a economia está muito acelerada, se as pessoas estão gastando muito, isso está tendo um impacto, por exemplo, sobre a inflação, a economia, a política econômica pode se utilizar da política fiscal, especialmente de uma política fiscal contracionista. Por exemplo, pode-se aumentar os impostos, com isso vai reduzir a demanda, vai reduzir a produção, vai diminuir o emprego e reduzir os gastos públicos.
certo? Ou seja, através de uma redução de gastos públicos, um aumento dos impostos, pode-se praticar uma política fiscal contracionista, com o objetivo de frear a economia, de frear de conter o crescimento da economia. O contrário também se observa. Se a economia está muito parada, se ela está em uma situação de recessão, pode-se lançar a mão de uma política fiscal expansionista. Por exemplo, aumentando os gastos públicos, reduzindo os impostos. Isso vai fazer com que haja um aumento da demanda agregada, o aumento da produção e, consequentemente, também um aumento do emprego. Então, a política fiscal tem essas duas funções, de acelerar o crescimento da economia ou então de frear o crescimento da economia, quando se verificarem situações de, por exemplo, desemprego ou situação de emprego muito elevada ou de inflação muito elevada. A balança comercial. No contexto macroeconômico, quando nós verificamos o comportamento das empresas com relação ao comércio internacional, verificamos a existência da chamada balança comercial. O que é a balança comercial? Ela indica a diferença entre exportações e importações. É uma ferramenta de captação de recursos estrangeiros para o caixa interno. Então, a balança comercial ela vai levar em consideração tanto as exportações como também as importações, certo? Temos uma situação superavitária quando as exportações estão acima das importações, certo? Nesse caso, é o desejo de qualquer economia manter uma situação superavitária, ou seja, quando as exportações superam as importações, mas temos também o oposto, quando há uma situação deficitária, quando as importações estão superiores às exportações. No contexto do comércio internacional, no contexto da balança comercial, não podemos deixar de falar também da globalização. O que é a globalização? Todos nós já ouvimos falar de globalização, é um tema bastante atual, certo? Na nossa vida, no nosso cotidiano. É um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Através desse processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e espalham aspectos culturais pelos 4 cantos do planeta. Então, na globalização, incluímos tanto elementos culturais, incluímos elementos econômicos, certo? Vários aspectos que vão influenciar tanto no comportamento do indivíduo, no aspecto cultural, no aspecto pessoal, como também no comportamento econômico, seja do indivíduo, seja das empresas. E dentro desse contexto da globalização, é fundamental também a importância do mercado internacional, que daí vários outros aspectos vão influenciar na nossa economia. Nesse contexto da globalização, encontramos os blocos econômicos. Alguns exemplos de blocos econômicos temos o que? A União Europeia, o Mercosul, o Comecon, a NAFTA, o Pacto Andino, a PEC, dentre outros. São blocos, né? É a união entre vários países, nações, com o objetivo de facilitar e melhorar as transações comerciais e também a questão da estabilidade da moeda. Bom, essa foi a nossa terceira unidade. Aqui finalizamos a apresentação da nossa disciplina Economia e Mercados. Vocês podem verificar a nossa bibliografia. Temos como bibliografia básica, como parte da nossa bibliografia básica, a nossa apostila, que contém de forma bem resumida, bem detalhada, todos esses conceitos que foram apresentados durante essas 3 unidades. Temos também uma bibliografia complementar que vai ajudar todos vocês a entenderem melhor e expandirem melhor o conhecimento em relação à economia e em relação também aos mercados. Dentro dessa apostila vocês vão encontrar exercícios que eu peço que vocês respondam, que vocês pratiquem bem e também pratiquem os exercícios que vocês vão encontrar para resolver tanto em sala de aula como também os exercícios para praticar em casa. Através da resolução desses exercícios, da leitura dos materiais,
para que vocês tenham um bom aproveitamento, tanto em relação ao aprendizado durante o curso, como também um bom aproveitamento na resolução das questões das avaliações. Agradeço a todos vocês a apresentação dessa disciplina. Foi um prazer e até a próxima.